Urgente, Pokrovsk. As Forças Armadas da Ucrânia reverteram o curso dos acontecimentos. Os nossos conseguiram. Russos em motocicletas caíram em uma armadilha de fogo. A tentativa de uma inovação ousada transformou-se em um desastre. Essas imagens causaram um grande alvoroço na emissora. Os primeiros detalhes do inédito. Sisk fez uma declaração urgente. Os blogueiros de quinta categoria ficaram furiosos, não esperavam tamanha vergonha em Moscou. Falaremos mais sobre isso depois. Assista até o fim. Saudações, este é a Ucrânia Hoje, Rinat Aslanov e acontecimentos recentes. Urgente de Pokrovsk. A tentativa ousada do exército russo de realizar um avanço decisivo transformou-se em um verdadeiro desastre. Um vídeo viral explodiu nas redes sociais, no qual supostamente se vê ocupantes entrando em Pokrovsk de moto. Mas a resposta das Forças Armadas da Ucrânia os atingiu de forma relâmpago e impiedosa. Sob a cobertura de uma névoa densa, os russos decidiram realizar uma operação secreta para tomar a cidade. O inimigo contava que a baixa visibilidade privaria os drones ucranianos da capacidade de reconhecimento e ataque. Nas imagens que se espalharam pela internet, é possível ver soldados russos entrando na cidade em carros civis desgastados e motos, desaparecendo na névoa densa. Equipamentos desgastados, movimentos caóticos e a escuridão da névoa, a cena lembrava imagens de um filme pós-apocalíptico. Um soldado ucraniano com o codinome Ganso informou que a coluna dos ocupantes foi parcialmente destruída. Ele destacou que sua unidade também participou da derrota do avanço russo, registrada nas imagens que viralizaram. Enquanto isso, blogueiros russos fizeram um escândalo. Segundo eles, a publicação do vídeo expôs a coluna e ajudou as Forças Armadas da Ucrânia a realizar um ataque preciso. Como resultado, a tentativa de entrada em Pokrovsk se transformou em mais uma derrota vergonhosa para os ocupantes. Todos nós vimos o famoso vídeo da entrada em Pokrovsk. Por causa dessa pessoa ruim que filmou e vazou o vídeo na internet, hoje nesse trecho há uma pilha de mortos e equipamentos queimados. Mas pelo menos todo mundo surfou na onda. Entraram em Pokrovsk e foram destruídos do mesmo jeito. Nem a neblina, nem a mobilidade dos veículos ajudaram os ocupantes russos. Essas imagens explodiram na internet. Enquanto isso, o 7º Corpo das Tropas de Assalto Aéreo declarou que o exército russo intensificou os esforços para entrar em Pokrovsk pelo sul. No momento, há mais de 300 russos na cidade. O objetivo dos ocupantes continua o mesmo: alcançar as fronteiras ao norte de Pokrovsk e, em seguida, tentar cercar a aglomeração. Nos últimos dias, os russos intensificaram os esforços para entrar em Pokrovsk com veículos leves pelas periferias do sul. Para isso, o inimigo aproveitou as condições climáticas desfavoráveis, especialmente a neblina densa. Isso reduz as capacidades da nossa inteligência aérea e de ataque em campo aberto. Apesar disso, as forças de defesa continuam identificando e destruindo grupos inimigos. A cidade está sendo limpa por tropas de sistemas de drones, unidades de assalto aerotransportadas, forças de operações especiais, SBU, Guarda Nacional, Polícia Nacional e outros. O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Sirski, comentou a situação nesse setor da linha de frente. Ele destacou que, em Pokrovsk e arredores, os russos continuam sofrendo perdas significativas tanto em pessoal quanto em equipamentos. Segundo ele, a direção de Pokrovsk continua sendo a principal no contexto da ofensiva russa. Por isso, o comando está dando atenção especial para garantir que os soldados ucranianos nessa direção tenham tudo o que precisam. A Ucrânia também está tentando fortalecer as rotas logísticas. Grupos de assalto dos ocupantes e seus pontos de concentração estão sendo identificados e destruídos. Enquanto isso, especialistas ocidentais relataram que a Rússia planejava capturar completamente Pokrovsk, na Ucrânia, até novembro de 2024, mas suas tropas estão um ano atrasadas em relação ao cronograma. Apesar da vantagem numérica, os russos não conseguiram romper rapidamente a defesa.
As forças ucranianas destroem mais de 20 mil ocupantes todos os meses. Agora, segundo avaliações de especialistas ocidentais, Moscou está se preparando para consolidar o controle sobre as ruínas da cidade, lançando cada vez mais soldados nos bairros destruídos de Pokrovsk. Neste momento, Putin enviou soldados em motos moedoras de carne para Pokrovsk. Choque! O exército russo recorreu a um ousado estratagema. As forças armadas da Ucrânia reagiram rápido e com força. Veja as fotos. Algo inédito ocorreu na linha de frente, com detalhes marcantes. Olha. Tropas russas ao estilo Mad Max invadem a devastada cidade ucraniana de Pokrovsk. Foi exatamente com esse título que o portal de notícias Reuters publicou um artigo sobre a situação em torno dessa cidade no Donbas. Moscou afirma que a tomada de Pokrovsk, que a mídia russa chama de porta de entrada para Donetsk, lhe dará a oportunidade de avançar para o norte, em direção às duas maiores cidades da região de Donetsk, ainda sob controle ucraniano, Kramatorsk e Slaviansk. A Rússia tenta tomar Pokrovsk há mais de um ano. Primeiro, houve tentativas de cercar a cidade e cortar a logística para ameaçar as linhas de abastecimento. Agora, a tática é infiltrar e acumular pequenos grupos dentro da cidade. Mas o tempo passa e a cidade resiste. Segundo as decisões de Putin, Pokrovsk e Mirnograd deveriam ter sido tomados lá pelo final do ano passado, em dezembro, provavelmente de 2024. Bom, agora já passou um ano, eles ainda não foram tomados, embora a situação lá seja muito séria. No comando das tropas de assalto aerotransportadas, constatam que o ocupante tenta entrar na cidade em pequenos grupos, aproveitando a neblina. A tática de infiltração já vem sendo usada pelo exército russo há várias semanas. Ultimamente, os russos intensificaram os esforços para entrar em Pokrovsk com veículos leves pelos arredores do sul. Para isso, o inimigo usou condições climáticas desfavoráveis, em especial a neblina densa. Isso reduz as capacidades da nossa inteligência aérea e de ataque em campo aberto. Atualmente, há mais de 300 russos na cidade. O objetivo deles continua o mesmo: alcançar as fronteiras ao norte de Pokrovsk e, em seguida, tentar cercar a aglomeração, 7º corpo das tropas de assalto aerotransportadas. Segundo a inteligência ucraniana, as próximas datas previstas para a captura de Pokrovsk são até 15 de dezembro e de Kupiansk até o final do ano. O inimigo está sondando a defesa ucraniana praticamente em toda a linha de frente para encontrar pontos para novos avanços. Agora, trata-se da direção de Zaporizhia. A Rússia também intensificou suas ações na direção de Novopavlovsk. Nesse setor, o inimigo registrou avanços nos últimos meses e agora tenta pressionar nossa linha de defesa ao longo da frente, avançando não apenas na direção de Pokrovsk, na região de Pokrovsk e Mirnograd, mas também tentando expandir as ações ofensivas para a região de Zaporizhia e Dnipropetrovsk. Para a região de Zaporizhia e para Dnipropetrovsk. Na direção de Zaporizhia, usando a neblina como cobertura, o exército ocupante capturou 3 localidades. Isso foi declarado pelo comandante-chefe Sirski. A situação piorou significativamente nas direções de Alexandrovsk e Guliaipole, onde o inimigo, aproveitando a superioridade numérica em forças e recursos, avançou durante combates intensos e capturou 3 localidades. O Alexander Sirski, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Os defensores ucranianos foram obrigados a recuar de Ravinópole, na região de Zaporizhia, para posições mais vantajosas, a fim de preservar o máximo possível a vida de seus soldados. O inimigo, em suas tentativas de avançar, está sofrendo enormes perdas. E só nas últimas 24 horas, as Forças Armadas da Ucrânia eliminaram 58 soldados russos nessa direção, e cerca de 30 outros ficaram feridos. Como resultado de um ataque de fogo complexo contra nossas posições na região de Ravnopole, para preservar a vida do pessoal, as unidades ucranianas se deslocaram para posições mais vantajosas. O avanço do inimigo foi interrompido. As ações para bloqueá-lo e causar danos complexos continuam. Batalhas intensas também continuam em outros trechos da linha de contato nessas direções. Forças de defesa do sul da Ucrânia. Cerca de 500 a 600 bombardeios com o uso de 2.000 projéteis. Como resultado desse impacto de fogo, todas as posições, todos os abrigos e fortificações em algumas localidades foram praticamente destruídos e arrasados. O inimigo agora tenta enviar grupos para se consolidar, mas as forças de defesa o atacam e não permitem que se estabeleça nessas localidades.
As forças armadas da Ucrânia continuam infligindo perdas significativas ao inimigo em pessoal e equipamento, ao mesmo tempo em que destroem seu potencial ofensivo nas áreas de retaguarda. Vingança não ocorre só na linha de frente, mas também na retaguarda. Russos, preparem-se! Escuridão e frio se aproximam. Este inverno, a Rússia nunca vai esquecer. Cada novo ataque à infraestrutura energética ucraniana agora resulta em uma dura retaliação das Forças Armadas da Ucrânia. A resposta da Ucrânia está ficando cada vez mais poderosa, está se tornando realidade aquilo que o Kremlin temia até mesmo imaginar. Todos os detalhes a seguir. Cada vez mais cidades russas estão mergulhando na escuridão. Se os russos atacarem o sistema energético ucraniano, a Ucrânia atacará o sistema energético russo. O governo ucraniano já havia avisado sobre isso, e as forças de defesa mostraram isso claramente. Arrancou o telhado da casa. É assim, por exemplo, que agora está a usina termoelétrica de Voronezh. Ela foi atacada no dia 9 de novembro. Dizem que houve pelo menos 3 impactos. Depois das explosões, parte da cidade ficou sem eletricidade. Voronezh é uma cidade bem importante. Em Voronezh, há muitas indústrias que trabalham para o setor militar, inclusive de eletrônica. Lá existem fábricas de aviação, tanto militares quanto civis. É justamente aí que está a diferença entre os ataques russos e ucranianos ao sistema de energia. Além de uma resposta merecida, o objetivo dos defensores ucranianos é mergulhar na escuridão as instalações de infraestrutura energética que garantem o funcionamento da indústria de defesa russa. Este duplo propósito é, em primeiro lugar, mostrar à Rússia que não só eles podem, como nós também podemos responder da mesma forma a certas coisas. E tentar realmente parar a sua máquina e minar o complexo militar industrial que está ativamente a trabalhar contra nós nesta guerra. Acho que a tendência será continuar. O fato de o sistema energético russo estar, à primeira vista, sendo desmantelado e de vários elementos da infraestrutura serem gradualmente desativados pode parecer, à primeira vista, simplesmente agradável, como ficar sem energia em algum lugar de Belgorod ou Voronezh. Vamos pensar. De certa forma, a configuração do sistema energético russo pode ser parecida com a nossa, no sentido de que a energia que passa por determinadas linhas elétricas pode abastecer não só o setor residencial, mas também, por exemplo, o setor industrial e o transporte ferroviário. Por isso, todos esses ataques não são por acaso. O objetivo não é apenas responder, mas responder de forma dolorosa, para que as instalações que abastecem as empresas do complexo militar e industrial do país agressor não possam alimentar as ambições do Kremlin. quando certos elementos da integridade do sistema energético russo vão sendo gradualmente enfraquecidos, isso significa, antes de tudo, que em algum lugar um trem que transporta algo necessário para os russos na guerra vai parar, ou que haverá um cronograma de desligamentos em uma fábrica que produz produtos importantes para a Rússia. E muitos desses empreendimentos nem sempre estão tão longe da linha de frente, dizem os especialistas. Muitos desses locais estão situados perto da fronteira com a Ucrânia. Por exemplo, os bombardeiros estratégicos do 95MS são reparados em Tagarrog, e um dos fabricantes de componentes para o programa de mísseis russo, em particular do combustível sólido para os Iskander, está localizado a apenas 150 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. É realmente possível mergulhá-los na escuridão elétrica. Certamente, existem instalações tão importantes para o complexo militar industrial russo também na região de Moscou e, para falar a verdade, até mesmo em Moscou. Acho que o fator psicológico de ver Moscou mergulhado em completa escuridão é muito mais eficaz do que simplesmente restaurarmos algumas fábricas por lá. Porque é justamente essa massa principal, esse chamado plâncton de escritório, que vive às custas das regiões, que finalmente vai perceber que algo está acontecendo e que é preciso fazer alguma coisa. Dessa forma, a Ucrânia não vai matar 2, mas logo 3 coelhos de uma vez. Uma resposta justa: paralisar as instalações do complexo militar industrial russo e exercer pressão psicológica sobre o Kremlin. Parece um alvo perfeito para o próximo blackout. E o que vocês acham dos últimos acontecimentos? Deixem sua opinião nos comentários, curtam o vídeo e fiquem por dentro do que é mais importante. Vem mais por aí!